nosso primeiro vídeo do projeto Bate-Papo no Recanto. Esse vídeo foi gravado com a tia Fá, a Fátima, que é psicomotricista, e ela tirou muitas dúvidas dessa fase difícil que os pais estão tendo da quarentena com as crianças em casa. Nós falamos sobre atenção, distração, posturas dos pais em relação a essa dificuldade. Espero que vocês gostem e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de colocar novas perguntas para a gente gerar novos conteúdos e que a gente possa sempre sanar essas dúvidas e ajudar de uma forma construtiva a todos vocês. Um beijo e até o próximo. Oi, Fá, tudo bem? Oi, Sim, tudo bom? Muito bom estar com você nesse bate-papo por vídeo, mais ou menos, né? Que o gostoso é a gente se olhar de pertinho, mas é o que temos, né? Tomando muita saudade, assim, ainda mais olhando o recanto aí atrás de você, nossa. Olha que vazio. Aí agora a gente está tendo que ter essa ferramenta aí para a gente se comunicar, né? Para suprir um pouco essas saudades, né? Vamos falar um pouco das crianças. Primeiro eu queria que Tá você bom. se apresentasse. Bom, além de amiga da Si, né, eu sou psicomotricista e sou doutora em Ciências da Educação e Saúde, que trata de desenvolvimento infantil. Uma super profissional que me ajudou nessa história inteira do acampamento. Ela esteve comigo no comecinho do acampamento, há 29 anos atrás, né, Fá? Era o meu braço direito, coordenadora, a gente já passou de tudo e me ajudou muito com os meus alunos, com as mães dos meus alunos, né? E uma das dificuldades da quarentena é que, de repente, de uma hora para outra, elas têm os filhos, né, trancados em casa o dia inteiro. E além das atividades normais, né, de casa, de tarefa, de brincar, eles têm que ficar um período estendido, né, que muitas escolas determinam o período de aula mesmo, né, à tarde ou de manhã, e algumas os vídeos são gravados e os pais colocam no melhor horário. E aí a pergunta, né, como que faz para reter uma criança que está trancada em casa, atenção, para que de repente a gente tirava eles do vídeo, agora põe no vídeo. Esse assunto, né, da escola dentro de casa tem preocupado e levantado muita discussão entre os profissionais, porque no início, né, foi muito impactante, né, ter que transferir uma escola para dentro de casa, manter as crianças em condição de aprendizagem, e o modelo foi mesmo, né, longos períodos na frente da tela, ou então em períodos diferentes também em frente da tela, né? Tem uma discussão ampla sobre quanto a criança foi exposta. Mas depois desse tempo todo refletindo sobre isso e até atendendo, né, crianças, porque eu sou psicomotricista, eu tenho atendimento terapêutico via online, você vai meio que descobrindo que a ferramenta que sobrou aí para a gente ter algum tipo de relação foi essa mesmo, né? No hoje de agora, né, desse imediato, é o que temos, né? É o que temos e ainda bem que temos, porque senão eu acho que nosso isolamento seria ainda maior. Agora a gente tem que fazer umas adequações, porque não dá nem para o adulto, né, muito menos para a criança, ficar tanto tempo diante de uma situação dessa. E não é nem a tela, né? Porque a tela do prazer virou a tela do dever. Tem uma diferença grande, né, Fá? E eles saem do computador aqui, vão lá e pegam o celular para fazer jogo, porque eles diferenciam ainda. Mas é muito tempo diante de uma contenção de corpo. Então, agora eu acho que as boas escolas, né, vamos colocar assim, né, que refletem sobre a criança e não só sobre o conteúdo, elas estão diminuindo os períodos, né, de exposição e intercalando com aulas de especialistas. Então, entra o educador físico, entra o professor de música, mantendo uma rotina meio curricular, né? Mas quebrando esses tempos, né? E a criança, ela precisa, a cada 20 minutos, se jogar em algum lugar, tomar uma água, porque não há memória que resista a um processamento de informação tão longo. Ainda mais quando não tem um amigo para você dar uma cutucada, para você dar uma conversada, uma borracha que cai no chão, né? Todo aquele movimento na sala de aula que faz com que a gente dê uma descansada nesse tono. Então, eu acho que essa adequação é importante a gente entender que vai acontecer isso. Às vezes colocar a criança sentada, não, agora você tem que ficar sentado, também não é. Eu acho que
ela tem que ter uma autonomia, né, sobre o seu aprendizado, sobre a sua rotina, tal qual a mãe trabalhando lá tem o seu tempo, o pai, ela tem que se responsabilizar pelo que é dela, né, mas entender que ela não precisa ficar trancada dentro de um cômodo, ela pode andar, deitar no sofá e continuar assistindo a aula, sabe assim? Fazer com que ela tenha um mínimo de movimentação para aliviar essa coisa do alerta, né, desse corpo cansado e liberar, para poder liberar a função executiva para poder aprender alguma coisa. E quando não der conta, se grava, entendeu? E vê depois, né? São esses recursos. Porque eu acho que isso vai depender muito da idade também, né? Muito. Porque a maior dificuldade da atenção das mães são as mães do Fundamental 1. Educação infantil e Fundi 1. Tanto é que com a educação infantil estavam usando mais lives, mais coisas de história, menos interação em sala, porque a criança se perde naquilo, né? É muita informação, tem o manejo da tela, né? Sim, tira som, põe som, enfim. Tem que ter ali pelo menos um pouquinho desse cuidado com os pais. Para a educação infantil, os períodos têm mínimos, né? Tudo tem que ser lúdico, porque o que vai capturar a criança é a voz do professor. Então, tem que ter um baita jogo de cintura, trazer muito argumento para poder essa criança ficar entretida, sem também tirar esse pai da tarefa dele, né? Porque já está muito difícil, né? Organizar isso tudo dentro do mesmo espaço. Eu acho que assim, uma criança a partir de 8 anos, né, de segundo, terceiro ano, ela já tem que ter essa organização de rotina. Tudo depende também da escola, né? Porque eu acho que é uma hora também de se repensar escolas. Essa coisa de enclausurar uma criança de primeiro, segundo ano 5 horas, porque ela está 5 horas na escola normalmente, é um insano, é insano. Então, é uma hora também de dar uma cobradinha aí. E as crianças de 8 para cima, elas dão conta de já ter essa organização dos seus períodos, porque a gente terceirizou tanto o cuidado com a criança que ela é só dirigida, né? Então, ela sai dali e vai para ali, sai dali e vai para ali. Eu tenho um paciente assim, com comprometimento orgânico bem importante, mas ela vai lá, entra, senta comigo e fecha a porta. Quer dizer, é o tempo dela, né? E eu acho que é muito importante isso para nossa criança, dessa nossa criança, principalmente, né, de classe média, escola privada, que ela tem essa responsabilidade sobre si, porque a gente tirou muito dela, da competência dela. E eu acho que também o cansaço, né, que os pais falam, nossa, está muito cansativo e tal, tem que dar para eles a mesma função que a gente colocava, ó, agora vai para a escola e agora é seu período de aula, né, é seu trabalho, entre aspas, agora você vai ficar no seu quarto, porque enquanto ele tiver também a criança essa função estender para o pai, os pais não, agora os pais estão trabalhando, porque senão realmente fica uma coisa exaustiva para os pais, né? A exaustão das crianças, ela é real em termos de agenda hoje em dia. É que os pais não acompanham isso, porque eles estão no trabalho e as crianças estão lá, exercitando uma agenda quase que de executivo, né? E, nossa, vai do balé, vai pro futebol, vai não sei o quê, são 3 atividades fora da classe, mais 8 idiomas, mas... Então, fora que exige as habilidades, né, que você, às vezes, não tem a noção. Eu acho que quem não está atrás da educação, assim, às vezes você não tem noção de quanto que é exigido. As crianças, elas chegam no final do dia exaustas. Porque, assim, se eu estou trabalhando, eu escolhi o meu trabalho. Então, eu tenho as minhas ferramentas ali, todas prontas, né? Não, a criança, por exemplo, ela não gosta de movimento, não, mas tem que fazer balé, porque balé tem que fazer a natação, porque não pode morrer afogado, tem que fazer a língua. Então, é um momento mágico para você perceber o que você está transferindo para essa criança em expectativa, com uma agenda extremamente parada, onde ela não tem tempo, onde ela não é dirigida, logo ela não cria, né? Porque quando você é dirigido, qual é o tempo de ócio, né? Que a gente tem, que todo mundo tem. Então, a criança, até essa história de coronavírus aí, ela está trazendo uma narrativa que é do outro, né? Ninguém está escutando o que ela está pensando a respeito disso, né? Então, são muitas coisas bacanas que esse novo hoje vai trazer para o nosso novo amanhã.
sabe? Eu acho que todo mundo teve que se readaptar, não é fácil para ninguém, né? Se reconstruir, mas a evolução vem daí. E eu acho que estava na hora. Eu acho que muitas conversas que nós tivemos durante tanto tempo de educação, quantas vezes a gente batia nessa tecla, tá errado, tem alguma coisa errada. Exato. A quantidade de crianças que você vem atendendo, que eu venho atendendo, totalmente estressadas, né? Cansadas e que não tinham suporte nenhum, por mais que sejam suportes profissionais, porque é fácil você falar, né? Ah, então vamos colocar em especialistas, mas ela já estava. A gente teve experiência de crianças que tinha 8 especialistas, quer dizer, de você perguntar, escuta, brinca quando, né? Então, eu acho que a escola é o trabalho da criança, eu acho que não se discute escola, porque eu acho que ela é muito importante. A escola, nesse momento, está tendo que repensar quem é esse sujeito de aprendizagem também, porque o modelo de escola também está absolutamente passado. Quem é essa criança que fica exposta a horas de aprendizagem, horas de ensino, né? Porque eu também já aprendi isso, que ensino é uma coisa, aprendizagem é outra. Com uma rotina e assim, eles estão aproveitando muito desse momento com os pais dedicados, viu? Não querem nem voltar. Eles estão conhecendo, o pai está conhecendo o filho está conhecendo o pai no trabalho, a linguagem que o pai fala no trabalho, está sendo muito rico. Acho que a gente não vai tirar só porcaria daqui. Só que a gente tem que repensar a vida inteira, eu acho, né? Em 2, 3 meses. Fá, só para não estender mais o vídeo, então eu tenho várias perguntas dos pais, mas a gente vai fazer essa pergunta em outro vídeo, conversar mais com a gente, mas para quem não... Assim, você sabe que com você eu passo a noite inteira conversando. Eu também. Bem, né? Desde a Dona Érica, para quem não conhece, não sabe, nós nos conhecemos no Jardim da Infância Dona Érica, nós tivemos essa honra de trabalhar numa escola tão rica em ser humano, né? De a gente ter um olhar especial para as crianças. Então, eu queria te agradecer por esse bate-papo de hoje e que a gente volte no próximo vídeo para a gente conversar de outras coisas, tá bom? Cassi, estou sempre aqui para você. Pode me chamar a hora que quiser. Obrigada, eu para você. Obrigada, um beijo. Beijo.